Hoje eu vou contar sobre Boston, e sobre Leominster, e sobre Charlton, e sobre Cambridge. Hoje eu vou contar sobre Massachusetts, pessoas. Os pais do meu host dad são de Massachusetts, e ele também cresceu lá. Então a gente foi pela primeira vez visitá-los. Eu já tinha conhecido tanto o vô quanto a avó das crianças, eles são separados há muito tempo, mas nunca tinha ido até o estado de Massachusetts, né? Então ia ser uma aventura realmente. Eles moram num lugar que chama Leominster. Assim, a maioria dos parentes, né? Pelo menos se não for ali, é ali por perto. Não é tão perto de Boston, né? Então também dá pra ter uma noção mais de uma pessoa local de Massachusetts, um pouco além da cidade grande e tal, né? Eu vou tentar correr aqui da mesma forma do vídeo de Nova York, porque foi intenso. A gente ficou tipo 5 dias, mas deu pra fazer bastante coisa também. Então a gente saiu de Hermitage e cruzou a Pensilvânia. Paramos numa loja meio Leroy Merlin lá pra usar o banheiro e demos uma olhada em algumas coisas. Por exemplo, ali junto tinha uma espécie de pet shop que tava vendendo um furão e uns bichos engraçados, era legal de ver. Eu até pensei, vou ter um furão um dia. Aí o host dad disse que eles fedem horrores, então eu mudei de ideia. Mas uma banheira mais ou menos vertical e uma solução perto do banheiro para lavar o rosto, que eram coisas que eu nunca tinha visto. Da mesma forma que tinha umas embalagens de pilhas enormes. Daí a gente continuou, a gente passou rapidamente pelo estado de Nova York, depois também pelo estado de Connecticut, que passa assim por uma cidade chamada Danbury e outra que é Hartford, a mais famosa, acho que é a capital, mas eu juro que eu não sei. Mas só passamos também, só deu para dar um oi, um tchau da ponte e pronto. E chegamos em Massachusetts, a gente parou num Dunkin' Donuts, porque eles amam café gelado, ice coffee, e a gente repetiu esse hábito várias vezes, principalmente durante essa viagem. No caso, estava viajando eu, o pai e as 3 crianças, a mãe tinha ficado. A primeira parada foi a casa do tio do meu host dad, então o tio avô das crianças, e era a época de St. Patrick's Day, que é aquele feriado irlandês. Então eles tinham preparado um prato irlandês chamado corned beef, que nada mais é do que uma carne assada com repolho, batata e tal. Mas era bom. E depois de bater um papo ali e tal, a gente foi pra casa da tia das crianças, irmã do meu host dad. Ela tinha me colocado num quarto com uma cama de casal, com uma garrafa de vinho e uma taça pra mim. E um bilhetinho lá, tipo, enjoy. Meu Deus. Ela é uma pessoa incrível. E a casa tinha vários cachorros e gatos. A gente ficava brincando com eles, era uma alegria ali. No dia seguinte a gente acordou e foi para um diner onde a enteada desta tia das crianças trabalhava como garçonete. Ela tinha lá seus 18 anos e estava trabalhando ali para conseguir uma grana para faculdade, coisa e tal. Então a gente também foi, né, visitar, conhecer, para eles também darem uma gorjeta generosa. E ali eu tinha pedido French toast com morango e tinha um item do cardápio que eu não conhecia. Perguntei para eles explicaram, mas o único jeito era experimentar mesmo, chamado corned beef hash. É engraçado que o nome é muito parecido com aquele prato irlandês, mas é totalmente diferente. E ali eu descobri o meu item favorito de café da manhã americano. Nem todo lugar faz tão bem assim que nem aquele, mas era bom. Assim, né, também não é pra todos. É uma espécie de linguiça moída com batata, mas é bom. Gosto muito. Corned beef hash S2. Daí a gente se separou, eu, o pai e as crianças da galera. Demos uma volta numa cidade chamada Gardner, onde eles costumavam morar, onde as crianças, moravam quando nasceram. A gente falou um pouco sobre private property, ou seja, aquela questão que você
que a pessoa pode te matar se você estiver no terreno dela, mesmo que seja para tocar a campainha, porque ele disse que uma vez ameaçou os testemunhas de Jeová porque eles enchiam o saco. Coitados. Mas daí a gente passou por um gerador eólico, que era algo comum naquela região e com a qual o meu hostad trabalhava na GE. Aí a gente voltou pra tia. Eu descobri que ela tinha um café Kopi Luwak, aquele que a civeta come e evacua e depois você faz o café daquilo. Mas eu não tomei, só vi mesmo, achei curioso. Eu fiz meu TCC sobre café e então eu aprendi várias coisas sobre café, mas eu não tive coragem também de pedir pra tomar aquele café. Aí ok, no dia seguinte a gente foi no Corpo de Bombeiros de Leominster, porque o tio-avô das crianças e o primo de segundo grau das crianças trabalhavam lá e pudemos dar uma explorada nos veículos e conhecer um pouco do local, bem legal. Daí a gente ia passando pelas cidades e tal, e eu sempre fui tirando foto das casas, porque a arquitetura ali me chamava bastante atenção. Uma coisa que não era muito comum na minha região eram umas casas de madeira, que a madeira parecia meio queimada, né? Eu não sei. O meu hostad disse que era comum da região de Cape Cod, que é onde os Estados Unidos começaram. É uma cidade mais ao sul do estado de Massachusetts. Tipo o Porto Seguro é para o Brasil, é Cape Cod para os Estados Unidos. Mas eu não sei como é que chama aquilo lá, mas é peculiar. E aí a gente parou num lugar que chama Gourmet Donuts para comprar donuts e um café gelado, cada vez maior. Acabei abraçando a causa, gostei do negócio. Depois a gente visitou uma tia do meu hostad que estava doentinha, e aí a família dela também estava reunida lá. Aí comemos pizza, a casa era um amor, um primor, e tinha bolo de Oreo também, bolo de sorvete, Oreo, parari pará. As crianças brincaram, eu bati meu papo e por aí foi. Aí no dia seguinte a gente acordou na tia das crianças de novo e tinha nevado, então fez bastante diferença ali na paisagem, tiramos umas fotos da vizinhança. Fomos num restaurante italiano, porque eles também são de descendência italiana, então eles gostam bastante da cultura, assim. A avó cozinha macarronadas e coisas do tipo. E depois a gente passou no lugar que de fato era o favorito do meu hostad para café gelado. E aí eu peguei o maior de todos, quer dizer, não foi nem opção minha, ele que me deu o negócio, sabe? Tipo, eu acabei tomando o maior de todos. Mas, e assim, haja açúcar, né? Mas era bom. Aí que tá também, muita gente fala como o café nos americanos é aguado, só que a questão é que eles compensam tomando litros. Daí a gente foi numa espécie de memorial, uma homenagem a um carinha chamado Johnny Appleseed. Eu não sei exatamente qual é a história dele, se ele era missionário, se ele era bandeirante, alguma coisa nesse sentido lá, mas ele é bem querido, as crianças ficavam falando dele e tinham vários souvenirs relacionados e tal. E a gente foi numa loja de souvenirs que tinha ali perto e algumas coisas interessantes ali, eles vendiam pólen e algumas coisas de mel normal. Aí eles tinham produtos de alpaca, então, por exemplo, tinha um sabonete que era envolto em lã de alpaca, então ao mesmo tempo é um sabonete e uma bucha, você tá entendendo? Então você meio que esfrega e é 2 em 1, achei isso meio genial. E também tinha umas bolas de lã de alpaca que você coloca na secadora. Então assim, no Brasil a gente não usa tanto secadora de roupa, mas lá se usa. E um problema comum é a estática que fica nas roupas. Fica tudo estalando e dando choquinho no final por causa do quão seco ficou e tal. Então eles têm uma espécie de redezinha aqui, um papel, um filtrozinho que você coloca na secadora junto que tira isso. Então, ao invés de você ficar comprando e repondo, essa bola de alpaca deve resolver esse problema indefinidamente. Ah, e outra coisa, eram flamingos de plástico, né? Eles me garantem que foram eles que inventaram. A gente
é acostumado a pensar em Flórida com esses flamingos, mas a indústria do plástico era forte ali naquela região de Massachusetts. Então tem uma cidade que é famosa por fabricar pente para o mundo inteiro. E aí tinha vários flamingos de plástico de vários tipos como souvenir. Daí a gente passou por várias outras casinhas e tal, a gente foi no centro da cidade e encontramos uma padaria brasileira que chamava Quipão e tinha vários produtos que eu reconhecia e era a época agora de Páscoa. Então, e dei pro meu host dad, então ele abriu o primeiro ovo de Páscoa da vida dele aos seus 40 anos, sei lá, por mim. Oh, I had a baby! Oh, it looks like when you pop popcorn in the Jiffy Pop poppers. Look at it. It even comes with a... Look at the big... No, you could use your urine specimen. Oh, ooh, I love it. I picked a winner. Oh, wow. Good. So then what do you break it apart? Is it... Yeah. Oh. Alright, I need a big... This is all I bought. $20. A gente também pegou pão de queijo, coxinha, foi bem legal, eles gostaram. E aí, ok, terminamos esse dia. No dia seguinte, aí sim, minha gente, fomos para Boston. Então, a gente pegou o carro, pegou a galera toda e fomos. A gente passava por várias cidades, né? Então, uma delas é Cambridge, que é a cidade onde fica Harvard. Então, a gente só meio que parou num farol, não deu para ver nada por ali, mas você via que era uma cidade bonitinha. Tinham vários mendigos nos faróis dali pra frente, mas eles eram muito bem portados, isso me chamou a atenção. Daí a gente passou pela empresa de comércio exterior da tia das crianças para pegar ela também. A gente estava em 2 carros grandes e chegamos na cidade. A gente ia fazer um negócio chamado Duck Tour, é tipo um ônibus barco, ele é anfíbio e não tinha no horário exato que a gente chegou ali, então a gente deu uma voltinha no museu que tinha ali do lado, um planetário, uma volta na lojinha de souvenirs, as crianças compraram uns chapéus de Lula e a gente voltou para esse tour. É que nem aquele hop-on, hop-off bus, para quem conhece, que você vê a cidade inteira, no ônibus, enfim. A gente fez isso daí, e então a gente passou, viu vários monumentos, viu o cemitério, viu o hotel do qual a fachada eles usaram para filmar Zack and Cody da Disney. A gente viu onde ocorre aquela maratona de todo ano, que teve um atentado uma vez. Vários parques, a gente viu o lugar onde o cara garante que era o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos, ou seja, não era em Nova York, era em Boston. Passamos em frente ao Public Garden, que não tem um nome muito assim, mas é um lugar muito legal, é um parque muito bonito. Passamos por uma igreja que um dia eu falei, eu quero conhecer ela mais de perto, que chama Trinity Church, é bem antigona assim, parece meio medieval, da hora. E por fim passamos pelo North End, que é o bairro italiano de Boston, que é bem charmoso. Dali o ônibus entra no rio, que é o rio principal lá, e é um rio muito limpo. Dava para algumas pessoas irem até o manche, tirar a foto e coisa e tal, então eu fiz isso. E dava para ir observando a cidade à distância. E tinha um fragmento do Muro de Berlim lá. Então foi a primeira vez que eu vi isso. Aí terminando esse tour do barco, a gente foi de volta para o North End, aquele bairro italiano. Fomos num restaurante italiano ali, onde eu aprendi que vinho tinto não se refrigera. E o primeiro café italiano de Boston fica ali, Café Vitória, bem charmoso também.
Aí a gente passou por um lugar que tinha uns bancos que balançavam, depois voltamos pra casa do vô. No dia seguinte só fomos num parquinho lá, ele tinha uma coleção de boneca, era legal, e tá acabando a minha memória, então obrigado, tchau! But take one for us. This is a video, by the way. Oh. I don't know Hi, what you want to video. say. Right here, right here. Okay. Oh my. Isn't this beautiful? This is beautiful. Hold on. Sit with me. Sit with me. No, don't pull a Alright. color on me. Don't stick your tongue in my mouth. Sit here. All right. Callie, Cullen, come sit. Come here. Go. Hey. No tongue. Okay, all together. That's great. Let me pause this.